Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Então olha só galera, a gente vai começar hoje o tema de campo magnético, tá? Então a gente falou um pouco sobre eletricidade, vai falar um pouco agora sobre campo magnético e aí depois a gente vai misturar os dois, né? Falar sobre o eletromagnetismo. Então galera, pra gente começar, primeiro a gente vai falar bastante sobre conceitos que nós temos nessa parte de campo magnético, né? Porque o campo magnético a gente tem várias coisas para entender do comportamento do campo magnético, para depois a gente começar a falar um pouco sobre a parte mais quantitativa do campo magnético, né? A parte de cálculo. Então a gente tem que entender a questão de atração e repulsão de campos magnéticos, a questão da interação entre eles ali, né? Sobre a intensidade, a relação de intensidade com distância que você tem de quem está gerando esse campo magnético, então várias coisas. E para a gente começar, vamos falar de ímã, né? Ímã é uma coisa que a gente normalmente tem um contato no nosso dia a dia, né? A gente tem ímã de geladeira, para fazer uma criança ficar, né, às vezes por horas brincando ali, você pega um monte de ímã ali, 2, 3 ímãs, entrega para ele, deixa ele ficar brincando ali e vai atrair, vai repelir, ele vai ficar louco com aquilo, né? Uma criança que nunca pegou um ímã, nunca, né, teve essa experiência assim, né, de pegar um ímã, ela, né, acha muito interessante. Os ímãs, galera, a gente tem basicamente duas formas, a gente separa ali em duas formas de ímã. Então, um que a gente chama de ímã natural, né, esse ímã natural é encontrado na natureza, e o ímã artificial, que é um ímã que a gente constrói, beleza? Então, ó, a primeira coisa que a gente pode prestar atenção em um ímã, assim, uma coisa que chama atenção são os polos de um ímã, né? Quando você pega um ímã igual esse aqui, um ímã de barra, você vai ver que as duas regiões da ponta dessa barra, você tem uma interação magnética mais forte. Isso aqui que está preso na ponta da barra é o que a gente chama de limalha de ferro, né? Limalha de ferro nada mais é do que ferro moído. Então, quem já viu, por exemplo, um esmeril, né? Que é uma máquina ali que você tem um motor, um eixo que fica girando e na ponta desse eixo você tem uma pedra, né, que fica girando ali muito rápido. Se você pegar um pedaço de ferro, alguma coisa e colocar ali, ele vai cortando esse pedaço de ferro, né, vai quebrando ele ali, mas em pedaços muito pequenininhos. Ele vai corroendo aquele pedaço de ferro e vai caindo esse pozinho de ferro embaixo da pedra ali, do esmeril. Seria uma forma de você conseguir esse pozinho de ferro, né, essa limalha de ferro. Outra forma seria você pegar bombril. Você pega bombril e queima ele, né? Se você queimar o bombril, depois você pega e você consegue esfarelar ele todo, se você colocar fogo no bombril. E aí, né, esse pozinho de ferro ele vai ser atraído por um ímã. E se você aproximar o polo do ímã, você vai ver que tem uma atração muito maior. Então essa região aqui é uma região de polo, é uma extremidade da barra aqui, que é um ímã, e essa região aqui é outra extremidade desse ímã, que é o outro polo. Então foi percebido, né, que os polos eles têm essa interação maior, né, eles têm essa interação de atração com maior intensidade, beleza? E aí os polos foram chamados de polo norte e polo sul. E aí por que, né, que foram chamados de polo norte e polo sul? O que acontece, galera? Você tem o nosso planetinha Terra, né? Tá aí, né? Nosso planeta Terra. A gente sabe que na parte de cima aqui a gente tem o que a gente chama de polo norte e na parte de baixo a gente tem o polo sul. Só que esses dois polos são os nossos polos geográficos, beleza? Então são nossos polos geográficos. Se você pegar uma barra como aquela ali do ímã e colocar numa região do planeta Terra, você vai ver o seguinte: você vai ver que essa barra ela vai se orientar sempre com uma extremidade virada para cima e outra extremidade que virada para baixo, considerando o polo norte como uma parte de cima e o polo sul como uma parte de baixo. Você vai ver que o ímã ele vai ter sempre uma orientação muito próxima disso aqui. Lógico, né, se a gente for pegar a rigor mesmo, né, e fizesse o eixo da Terra lá, a gente tem uma certa inclinação, uma certa diferença aqui entre a região onde a gente tem o polo norte e onde a gente tem um polo magnético e outro polo magnético. Mas para ficar fácil de entender, vamos pensar dessa maneira aqui primeiro. Então, se tem uma região, vai pegar um ímã, se você pegar em cima e pendurar ele, né, colocar ele preso por um fio, por exemplo, né, você vai lá, pega
uma região, sei lá, o teto ou qualquer coisa assim, coloca um fio e pendura uma barrinha. Você vai ver que um lado dessa barrinha vai estar sempre apontando para o polo norte geográfico e outro lado sempre apontando para o sul geográfico. Eles vão, se você deixar livre, isso aqui vai ficar girando, como se tivesse um ímã penduradinho assim, ele vai girar para um lado e para o outro, né, de acordo com o campo magnético da Terra, beleza? Então, se eu fizesse isso, pendurasse um ímã, ele ia ficar um lado apontando sempre para o norte, outro lado sempre para o sul. Então, o que acontece? Esse lado que está apontando para o polo norte geográfico foi chamado de polo norte, aqui no ímã, né? O ímã aqui, então, eu tenho um polo norte do ímã, beleza? E essa parte de baixo está apontando para o polo sul, foi chamado de polo sul do ímã. Então, tem um polo norte e tem um polo sul nesse ímã. Só que acontece, a gente, né, lá com os estudos, né, percebeu que os ímãs, eles têm lá o polo sul geográfico e o polo norte geográfico, que é o polo sul e o polo norte do ímã. Esse polo norte do ímã aponta para o polo norte geográfico e esse polo sul do ímã aponta para o polo sul geográfico, que é o desenho que eu fiz para vocês aqui, né? O polo norte do ímã aponta para o polo norte geográfico, o polo sul aponta para o polo sul geográfico, beleza? Então, o ímã, ele foi chamado, né, o lado aqui de polo norte e polo sul, beleza? Aí o que acontece, galera? A gente tem um estudo depois que fala sobre atração e repulsão. E nessa parte de atração e repulsão foi percebido o seguinte, ó. Foi percebido que o polo norte, quando aproximado de um outro polo norte, eles se repelem. Eles se repelem. E quando um polo sul é aproximado de um outro polo sul, eles também se repelem. Então o que acontece? Se eu pego polos iguais, eu tenho repulsão, norte com norte ou sul com sul, beleza? Mas se eu pego polos opostos, pego o sul e o norte, eu tenho atração. Então esse aqui é muito similar àquilo que a gente viu com a parte de eletricidade, né? Se a gente pega cargas iguais, você tem repulsão. Se você pega cargas opostas, você tem atração. Então carga positiva com positiva repele, carga negativa com negativa repele. Agora carga positiva com uma negativa, você tem atração. Então aqui você tem polos de mesmo nome, uma repulsão, né? Norte com norte e sul com sul, eles se repelem. Agora polos de nomes opostos, né? ou nomes contrários, nomes distintos, né? A gente vai ter uma atração, beleza? Mas tem que diferenciar, tá, galera? O fenômeno elétrico ele é diferente do fenômeno magnético. Você tem características de atração e repulsão, né? Igual nos dois, mas no campo elétrico você tem atração entre cargas elétricas e no campo magnético você tem atração ou repulsão, né, de polos magnéticos, beleza? São coisas diferentes. Então foi percebido essa relação, né, que você tem repulsão entre os polos iguais e atração entre os polos diferentes. Aí volta para cá para o nosso desenho para vocês verem o seguinte, então. Se aqui eu tenho um polo norte magnético, né, o polo norte do ímã, aqui então agora a gente está falando do ímã. Eu tenho um polo, vou colorir aqui, ó, o polo norte magnético vai ser esse carinha todo azul e o polo sul vai ser o carinha todo branco. Então, se aqui eu tenho um polo norte magnético, para isso aqui virar, né, ficar nessa orientação, aqui em cima tem que ter alguma coisa que está atraindo ele. Quem atrai o polo norte? O polo sul. Então aqui eu tenho um polo sul magnético. E embaixo, ó, eu tenho um polo sul, beleza? Para ele ser atraído, aqui embaixo eu tenho que ter um polo norte magnético. Então o que acontece? A gente tem os polos, né, geográficos que a gente já está acostumado, mas a gente também tem os polos magnéticos. Então polos magnéticos, beleza? Então galera, se eu tenho polo norte em cima, né, geográfico, e polo sul embaixo geográfico, eu também tenho em cima um polo sul magnético e embaixo um polo norte magnético, é o oposto, tá? E existem questões, né, de vestibular e tudo, né? Você tem questões que fazem essa comparação entre os polos aqui, beleza? E faz perguntas em relação a isso. O polo norte, né? O polo norte geográfico, ele está na mesma posição que o polo sul magnético. E aí tem que tomar cuidado pelo seguinte, né? Porque quando fala a mesma posição, vamos fazer um outro desenho só pra gente entender direitinho. Ó, aqui eu tenho o nosso planetinha Terra.
Então aqui está nosso planetinha Terra. O que acontece? Se a gente traçar aquela linha imaginária lá de rotação do planeta Terra, como se fosse aqui, por exemplo. Então a gente considera esse pontinho aqui e esse pontinho aqui como o polo norte geográfico, aqui como o polo sul geográfico. Agora, o campo magnético da Terra, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem um certo ângulo aqui, ó. Aqui seria o sul magnético e aqui seria o norte magnético, né? Tem uma diferença entre esses dois caras aqui, beleza? Tem um certo ângulo aqui. Vou colocar aqui um ângulo θ, beleza? Esse ângulo aqui, ele ao longo dos anos, ele vai mudando, né? Ele está aumentando ultimamente. Existem, né, evidências na natureza de que o polo magnético da Terra já foi o contrário. O sul hoje o polo magnético está em cima e o norte está embaixo, mas já aconteceu do norte está em cima e o sul está embaixo. Como é que tem evidências disso? Você consegue achar na natureza ímãs, né, que tem a orientação do norte para cima e do sul para baixo, igual a gente viu aqui. O polo norte do ímã apontando para a região sul, né, e o polo sul apontando para a região norte magnética, beleza? Só que você também consegue achar na natureza o oposto. Você consegue achar na natureza ímãs que tem o sul apontando para essa região sul e o norte apontando para essa região norte, beleza? Que é o oposto. Então, em algum momento, né, esse campo magnético ele estava invertido e gerou ímãs com essa natureza oposta do que a gente encontra hoje em dia, tá? Então você consegue achar na natureza, sabe que eles são muito mais velhos do que esses ímãs que a gente acha com mais facilidade hoje, né? Você consegue fazer igual faz datação de fósforo, você faz a datação do ímã para saber qual que é a idade daquele material, e aí você consegue saber mais ou menos em que época o campo magnético da Terra foi invertido, beleza? Então hoje a gente tem o polo sul e o polo norte, né? O sul magnético lá no norte geográfico, o norte magnético lá no sul geográfico, mas uma região próxima, tá? Não é exatamente no mesmo ponto. Então tem questões que fazem essa relação, né? Que o polo norte magnético está próximo do polo norte, polo sul geográfico, e o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeiro, diferenciar o que é polo norte e polo sul geográfico, que é o que a gente está acostumado lá na geografia, que separa o mundo, países, né, desenvolvidos e subdesenvolvidos. O polo norte tem uma região com mais países desenvolvidos e o polo sul uma região com países menos desenvolvidos, né? A gente tem essa diferenciação lá. Beleza? Os Estados Unidos estão na América do Norte, o Brasil na América do Sul. Então, isso é polo geográfico, beleza? O polo magnético, aí a gente tem o que? O polo sul magnético lá na região próxima do polo norte geográfico e o polo norte magnético lá na região do polo sul geográfico, beleza? E aí, se você colocar um ímã, então ele se orienta dessa maneira. Por isso que você pega uma bússola, por exemplo, e a bússola ela aponta para o norte, né? Para o norte geográfico. Por que ela aponta para o norte geográfico? Porque o norte da bússola ele está sendo atraído pelo sul magnético. E aí você tem ele apontando para o norte geográfico. Beleza, galera? Então esses já são alguns conceitos iniciais aí, né, do ímã. Então a gente falou sobre os polos do ímã, né? A questão deles terem uma intensidade maior de campo magnético, os ímãs naturais e ímãs artificiais, e a gente falou sobre a orientação, né? A atração desses polos, atração ou repulsão, beleza? E a gente tem uma outra característica que é a inseparabilidade dos polos. Então, olha só, se eu pego uma barra de ímã como essa, com polo norte e polo sul, e quebro ela ao meio, você não vai ter um lado norte e um lado sul. O que você vai ter, na verdade, é um outro ímã norte-sul e um outro ímã norte-sul. Então, as duas metades, né, se você partiu ele pela metade, as duas metades vão ter as características de polo norte e polo sul, beleza? Se você quebrar essa metade aqui de novo, você vai continuar tendo norte e sul. Então, isso que a gente chama de inseparabilidade dos polos, tá? Então, aqui, ó, se eu pego lá o meu ímã, né? Se eu pego o meu ímã e eu tenho aqui desse lado um polo norte e desse lado um polo sul, aí eu vou e quebro esse ímã. Esse lado que era norte, continua norte. Esse lado que é sul, continua sul. Agora, essa região que quebrou, né? Essa região aqui, se aqui é norte, aqui aparece um sul. Se aqui é sul, aqui aparece um norte. Beleza? E aí essa região que você quebrou, vai ser uma região de atração.
Então, galera, repara, né, que o que você faz, na verdade, é só completar. Ó. Se eu quebro o ímã, eu continuo com o lado norte aqui, o lado sul aqui, né, as duas extremidades. Agora a parte foi quebrada, eu só coloco o oposto. Então, se eu quebrasse aqui de novo, ó, eu teria a seguinte situação. Ó. Então, eu peguei esse cara e quebrei. Essa extremidade desse canto aqui, ó, que eu quebrei ele ao meio, essa extremidade aqui seria um norte. E essa extremidade aqui, onde já estava quebrado primeiro, era um sul. Beleza? Então, se aqui eu tenho norte, aqui eu completo com sul. Se aqui eu tenho sul, aqui eu completo com norte. A mesma coisa do lado de cá. Ó. Se eu quebrar esse aqui ao meio, eu vou ter essa parte aqui, que é esse norte. O outro lado ali que foi quebrado, né? Que vai ser um sul. A continuação dessa quebra que eu fiz aqui no meio, né? Com a outra extremidade, que era o sul. Então, aqui eu tenho norte. Então, repara, ó, eu tinha norte, sul, continuo tendo norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então, isso que a gente chama de inseparabilidade dos polos. Você vai quebrando o ímã e os polos não se separam, você continua sempre tendo os dois polos. E aí, muitas questões, por exemplo, elas pegam pra gente, pega, por exemplo, um ímã assim, faz um desenho e pede para você completar esses polos, né? Tirar vários polos daqui vai te dar uma informação. Por exemplo, te dá lá 4 barras. Aí você tem lá, nessas barras aqui, você tem o A, B, C, D, E, F, G e H. E ele vai falar para você, você sabe que o B repele C. Então, B repele C, por exemplo. Né? Você tem uma repulsão entre os dois. Aí você sabe que o A é um polo... O A é um polo norte. Então, o que acontece? Você já sabe, se B repele C e A é um polo norte, né? Aí aqui teria um polo norte, o B tem que ser necessariamente um polo sul. Então, se tem repulsão entre B e C, o C também tem que ser sul. Então, você já sabe qual que é o C. Consequentemente, o D é o norte, tá? E aí você já sabe esses dois aqui, por exemplo. Então, ele vai te dar mais alguma informação para achar esses caras. Eu vou falar com você, eu vou falar assim, ó, o F repele o B, beleza? Então, F repele o B. Para F repelir o B, o F também tem que ser um sul. Consequentemente, aqui tem que ser um norte, beleza? E aí vai faltar só mais uma informação, por exemplo, achar esses caras. Eu posso falar para você, por exemplo, que o H, ele atrai o D. Então, ó, H atrai o D, por exemplo. Então, se o H atrai o D, tem que ser o oposto. Se aqui é norte, aqui tem que ser sul. Consequentemente, esse cara tem que ser norte. Pronto. Eu achei todas as características ali, né? Falando para vocês 1, 2, 3, 4 informações. Eu achei a característica de 8 polos. Beleza? Então, questões nesse sentido. O exercício está te falando algumas informações, você vai ter que ir fazendo essas observações e colocando o que é norte e o que é sul. Beleza? Então, galera, aí, né, eu já falei do magnetismo terrestre aqui, ó, repara o desenho, ficou melhor, bem melhor que o meu, né? Então aqui é o polo norte geográfico, o polo sul geográfico, e a Terra, se fosse representá-la como um grande ímã, seria mais ou menos isso aqui, né? O polo sul aqui nessa região, o polo norte aqui nessa região. Então tem essa diferencinha aqui, né? Entre a região de polo norte geográfico e a região de polo sul magnético, tá? E a bússola, né, ela funciona basicamente com essa setinha aqui, né? É um ímã que está pendurado, ele fica livre para girar aqui dentro, né? Então ele consegue girar de forma livre. E aí essa ponta da seta aqui, ela vai sempre apontar para o seu polo norte. Pessoal, mas aqui na bússola ela não está apontando para o norte. O que acontece? A bússola, como isso aqui é livre, né, para girar essa seta, você gira essa estrutura da bússola, né, até o norte ficar exatamente onde está a seta, beleza? Essa seta está apontando para o norte. Então eu pego esse norte, trago ele para cá, e aí eu vou ter a minha relação, né? Se aqui é norte, eu vou ter leste para cá, oeste para cá e sul para cá, beleza? Então você consegue se orientar pela bússola basicamente dessa maneira. Então aqui a gente tem duas questões teóricas aqui, né, resolvidas. Então, assinale a afirmativa correta e tem resolução. Então, a primeira aqui é incorreta, a segunda, a correta é a terceira. Então, deem uma lida, né, nessas questões teóricas aqui e tem a explicação por que está errado, cada uma, por que está correto. Isso aqui é importante, galera, quando eu falo para resolver exercício de múltipla escolha, assim, ou exercício teórico, o ideal é que você consiga fazer exatamente o que o livro está fazendo. Que você consiga justificar todas as suas... todas as conclusões que você chegou. Se a 1 está incorreta, por que ela está incorreta? E aqui, ó, o polo A de um ímã
AB atrai o polo C de um ímã CD e repele o polo E de um ímã EF. Sabe-se que D é um polo norte, identificar os polos A, B, C, E e F. Então, ó, é basicamente aquilo que eu fiz aqui, né? Esse exercício aqui que eu fiz. Então, ó, eu te dei algumas informações e fui achando os polos desses ímãs. Beleza, galera? Então, a ideia é a mesma. Ele fala para mim que o polo A atrai o polo C, beleza? E repele o polo E. Então, desenha lá um ímã AB, um ímã CD e um ímã EF, vai fazendo essas relações até achar a solução. Tá aqui também, beleza? Então, é isso. Esses aqui são os exercícios ali, né, de exemplo que a gente tem. E aí, eu vou abrir aqui. E aí, galera, eu vou deixar para vocês, né, essa lista de exercícios aqui. Tem 3 exercícios para vocês poderem resolver, beleza? Então, eu vou deixar esses 3 exercícios aqui. Esses aqui já estão sem resposta, né? E aí, para vocês conseguirem resolvê-los e entregar para mim até semana que vem, beleza? Então, a aula de hoje era isso aí, né? Qualquer dúvida, me manda mensagem. E também, né, qualquer dúvida, dá uma lida aqui, né, nesse conteúdo. São poucas páginas aqui, né? Então dá uma lidinha no conteúdo aqui e vê se você consegue sanar a sua dúvida, beleza? Beijo, beijo, tchau, tchau.